Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Estamos trabalhando a série Conversas Espirituais com Jesus e hoje é Zaqueu quem tem um diálogo com o nosso Senhor e queremos aprender dele. Lucas 19, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra. Extraordinário tudo o que acontece aqui. Perceba que a curiosidade motivou Zaqueu e o amor ao perdido motivou Jesus Cristo. E é por isso que a gente fica tão impressionado com tudo o que acontece aqui. Zaqueu, que era rico e publicano. Já falamos dessa palavra, dessa profissão. Publicano era cobrador de impostos e que ninguém gostava de pagar impostos naquela época e nem hoje também. Mas naquele tempo ainda mais. Zaqueu não apenas cobrava impostos, como ele era o chefe dos cobradores. Provavelmente ele liderava um grupo da alfândega que ali estava. Ele ganhava muito dinheiro por movimentar dinheiro e também porque não era lá um trabalho muito honesto. Naqueles tempos ainda havia muitos achismos e determinações que nem se tinha ideia. Zaqueu não era um bom homem. Ele não era honesto e ele sabia disso. Ele não era querido. Todo o povo odiava Zaqueu. Veja que o nome Zaqueu é um nome judaico, ele era judeu. Mas perceba ainda que ninguém gostava dele. Ele não era bem quisto em sinagoga nenhuma e nem no templo. A cidade de Jericó era uma cidade rica e famosa daquele tempo e naquela região. Mas temos muito a aprender com essa conversa. Vamos começar primeiro com o que Jesus Cristo falou a ele. Antes eu quero lembrar que Zaqueu subiu no sicômoro. Para quem não conhece, um sicômoro é um pé de figo, é uma figueira brava. O figo do sicômoro não é de qualidade. Dá o figo, mas ninguém gosta de comer dele. É fruto de baixa qualidade. E eu fiquei pensando, quando o Zaqueu foi exatamente para aquela árvore, ele era exatamente assim, um fruto de baixa qualidade, que ninguém queria. Mas coube a Jesus convidar Zaqueu. E diz assim Jesus a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Jesus nos conhece pelo nome, não se esqueça disso. Jesus é pessoal no nosso relacionamento com ele. Zaqueu deve ter ficado espantado por Jesus saber o seu nome. Ele sabe o nosso nome. Essa pessoalidade, nosso relacionamento com o Senhor, meus irmãos, é uma grande diferença. As decisões espirituais precisam acontecer com rapidez e brevidade.
Os atrasos são perigosos na vida espiritual. Lembre-se disso. Jesus vai dizer: desce depressa. O texto seguinte vai dizer: e desceu Zaqueu depressa, porque tem coisas que não dá para deixar para depois. Há muitas coisas que não dá para deixar para depois, e nós precisamos tomar decisões depressa. Os atrasos são muito perigosos. Jesus tinha um propósito claro naquela parada em Jericó. Veja que Jesus ia a outro lugar, na realidade o seu caminho agora rumava a Jerusalém, onde ele faria a sua entrada triunfal. Mas Jesus era assim: quando ele ia fazer uma obra, ele ia fazendo várias outras no caminho. Eu penso que um crente deve ser assim também. O que ele vai fazer enquanto vai realizando a obra do Senhor até chegar lá. A nossa carreta missionária, que está indo para o sertão, tem tido momentos inspiradores, que até chegar no sertão, ela tem visitado várias igrejas aqui no Brasil, e visitará a nossa cidade amanhã e depois. Perceba que aonde ela foi até chegar no sertão, ela tem sido bênção, tem pregado o evangelho e anunciado a esperança em Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Zaqueu recebeu a Cristo com grande alegria, e isso deve ser a nossa marca. A multidão em volta ficou espantada, porque, como disse no início, Zaqueu não era lá das pessoas mais queridas. E Jesus não só conversou, como se hospedou na casa dele. Algumas pessoas faziam questão de nem passar na porta. E havia alguns hábitos, inclusive, de algumas pessoas que se chamavam religiosas, inclusive, de cuspir na porta de alguns desses ditos pecadores. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus nunca perdeu uma oportunidade de salvar um bom pecador. E isso nos inclui. Lembre-se disso. Por isso, ele vai, não importa o pecado e nem quer que seja, mas há uma alma ali para ser salva, Jesus vai a ele. Zaqueu, após esse encontro, deu um testemunho de fé e arrependimento, e dirigindo-se a Jesus, declarou assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Nesse diálogo é interessante que Zaqueu não estava preocupado em se justificar para a multidão. Pelo contrário, ele vai direto a Jesus Cristo. Ele diz: Senhor, eu resolvo. A segunda coisa desse diálogo é essa palavra: eu resolvo. A vida cristã é feita de resoluções, e isso tem sido raro em nossos dias. Quando temos falado da falta de compromisso em tantas instâncias, gerações e possibilidades, é porque tem faltado resoluções de vida. São decisões que têm início, meio e fim. São decisões que não vamos voltar atrás e nem ficar justificando. Não vamos adocicar a coisa. Há uma tendência hoje muito grande de adocicar o evangelho, para torná-lo atrativo para todas as pessoas. O evangelho não precisa disso. E eu, por ser diabético, nem gosto disso. Por isso, é importante lembrar, meus irmãos, resoluções são necessárias. Elas devem ser firmes, possíveis de serem medidas e conferidas, demonstram a nossa fé, demonstram quem é o nosso Senhor e demonstram a nossa própria vida. Que resoluções você tem feito? Zaqueu resolveu dar metade dos seus bens. Aqui entra outra curiosidade do texto. Com o jovem rico, Jesus pediu que entregasse todos os seus bens aos pobres. Barnabé vendeu o que tinha e repartiu, mas Zaqueu deu metade. Isso nos mostra, meus irmãos, como Deus também trabalha de diferentes modos com diferentes pessoas, e todas elas continuam sendo bênção.
A segunda resolução de Zaqueu foi reparar os erros. E aqui Zaqueu foi extraordinário, sabe por quê? Quando ele fala isso, ele reconhece: eu sou pecador, roubei mesmo. Mas ele reconhece: vou resolver isso 4 vezes mais. Não é apenas juros, meus irmãos, é resolução de problemas. E foi o que ele viu e viveu: reparação do erro. E finalmente, as palavras finais e definitivas de Cristo valem para todos nós. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Houve salvação naquela casa, e como é bom quando há salvação. E a nossa igreja vive para isso, para que haja salvação. Em muitas orações nos cultos sempre fazemos: Senhor, que haja salvação na tua casa, exatamente citando este texto de Zaqueu. Sabe por quê, meus irmãos? Estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo veio para salvar e transformar vidas. Sempre anuncie salvação, e que haja salvação nessa casa em todo o tempo. Também da filiação de Abraão, e ele vai dizer que ele também é filho de Abraão. Gálatas 3,6 nos lembra: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não apenas os judeus, mas aqueles que creem, e todo aquele que crê é tornado filho de Abraão. E assim nós encontramos Zaqueu. Esta conversa foi um encontro inesperado, tanto para Zaqueu quanto para toda aquela multidão. Ela resultou em salvação de vida. E essa conversa resultou em transformação para Zaqueu, para sua casa, dos que estão ali, e sem dúvida nenhuma para todos nós. Lembrando que Cristo continua a salvar os pecadores. E isso é belíssimo. Há um hino que sempre cantamos em nossa igreja, muito usado em decisões. Vamos cantá-lo, e se você quiser aceitar a Cristo, essa é a oportunidade. Mas esse hino é também para nos lembrar que Jesus nos chama e nos convida. Ele quer salvar. E devemos vir como estamos. Zaqueu chegou a Jesus do jeito que estava. Bem, depois ele não continuou como estava. E nós também devemos não continuar. Vamos ficar de pé e vamos cantar.